Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos para mais uma videoaula de banco de dados do nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento, tabelas de relacionamento ou tabelas associativas. Nós vamos estar tomando aqui como exemplo o sistema da biblioteca, onde o aluno pode fazer empréstimo de livros. Então, o aluno ele vai fazer empréstimos na biblioteca da faculdade, onde cada empréstimo ele pode levar um número determinado de livros e na devolução também. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar as entidades que nós vamos utilizar. A primeira entidade que nós já estamos aqui observando é a entidade aluno, que faz empréstimos. A entidade empréstimos, ela associa o aluno ao bibliotecário e associa o empréstimo aos livros da biblioteca. A mesma coisa se dá com a tabela de evolução. Então nós temos a entidade de alunos, bibliotecários, livros, empréstimos e devolução. Para fazer a modelagem desse sistema, nós vamos estar utilizando um software novo, apenas para descrever a diversidade de sistemas e ferramentas que nós temos disponíveis, chamado Dia. O Dia é um software feito para criar folhas de diagrama. Então nós não temos só diagramas de banco de dados, nós temos fluxogramas, UML e bastante folhas de estilo. Nós vamos utilizar o ER, que é de entidade relacionamento. Para isso, nós vamos clicar aqui agora em entidade e vamos criar aqui a nossa entidade aluno. Aluno, pronto. A próxima entidade, que é bibliotecário, livro. Depois de criadas as nossas entidades, nós precisamos criar a nossa entidade associativa, empréstimo. Para isso, nós vamos criar aqui uma nova entidade e vamos chamá-la de empréstimo. O Dia ele nos oferece aqui um recurso de transformação. Então nós podemos fazer essa entidade se tornar uma entidade fraca, certo? Ou uma entidade associativa. Tá ok? Como que nós vamos relacionar essas entidades? Bom, vamos atentar para as perguntas que foram feitas aqui. A devolução se dá da mesma forma que o empréstimo, porém o aluno pode devolver um ou todos os livros emprestados. Para cada empréstimo e devolução, é necessário registrar os livros junto com o aluno e o bibliotecário. A pergunta para cada empréstimo, ela nos leva a entender que nós vamos precisar de uma tabela para relacionar outras tabelas. Ou seja, quando eu encontrar essa pergunta, ou eu conseguir fazer essa pergunta para cada empréstimo e devolução, então eu vou criar uma tabela. Então vamos lá. Para cada empréstimo e devolução, vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou chamar essa tabela de devolução. Vou deixar ela no lado. Eu vou relacionar o aluno. Como eu tenho uma tabela associativa, eu não preciso de colocar a associação, que é o relacionamento, porque o relacionamento já está dentro de empréstimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar direto. Então, vou pegar aqui uma linha, ok? Ou eu vou utilizar a participação.
e vou ligar aqui, ó. Tá certo? A mesma coisa para cá. Se eu quiser colocar, o dia não me oferece o tipo de cardinalidade. Eu posso pegar aqui da folha de estilo banco de dados. Tá ok? Tanto faz eu utilizar aquilo. O problema é que eu vou ter que estar formatando essa seta. Ok? Então vamos lá, pessoal. Um aluno, ele pode fazer vários empréstimos. Eu vou aumentar o zoom para você conseguir enxergar a cardinalidade aqui. Então o aluno, ele consegue fazer muitos empréstimos. Lembra que eu falei que nós podemos descrever isso simplesmente assim ou assim, dando detalhes? Tanto faz, pessoal, eu deixar ele assim, com um só, ou assim. Eu vou colocar dos dois jeitos, apenas para você visualizar que pode ser feito. Então, o bibliotecário também faz empréstimo. Eu vou copiar e colar a mesma seta. Aqui. Bom, o empréstimo, ele precisa de vários livros. Como nós temos vários livros, então nós vamos utilizar a relação. Nós vamos pegar o triângulo de relacionamento, nós vamos colocar aqui. Eu vou tirar o texto explicativo, ok? E vou pegar a seta de relacionamento. Vou colocar aqui. Então, deixa eu remover isso. O empréstimo, ele precisa de muitos livros, de 1 a muitos livros. Então, de 1 a N. E um livro pode estar contido em um ou mais empréstimos. Tá ok? Então, nós temos aqui a nossa tabela associativa. A tabela de evolução, ela vai ser igual à tabela empréstimo. Como que ficaria na prática essa implementação? Eu vou transformar isso em um exemplo prático para facilitar o entendimento. Tá ok? Vou abrir aqui o Excel. Vou criar uma planilha nova. Vou chamar de livro. Eu vou pausar o vídeo, pessoal, para mim poder criar a planilha. E eu já volto explicando. Bom, terminada a tabela, pessoal. Tá aqui a tabela livros, tá ok? A entidade livros, tá? A entidade aluno, código, bibliotecário, né? E os empréstimos. Então, eu não coloquei aqui os atributos de livro, mas eu posso colocá-los simplesmente utilizando isso daqui. O dia, ele atribui outra forma de construir diferente do BR modelo. Porém, se verifica que o relacionamento você constrói do mesmo jeito e os atributos da mesma maneira. Tá certo? A diferença é que o dia, ele
cria os atributos da entidade utilizando uma linha reta. Aqui não. Aqui é um círculo. O ideal é que esses modelos, esse diagrama, seja construído à mão, a lápis. Não utilizando uma ferramenta de software, mas sim no papel mesmo, para que fique reforçado na nossa mente. É a melhor maneira de se aprender. Os softwares é apenas para deixar o trabalho editável e mais elegante. Então vamos lá. Esse atributo aqui eu vou chamar ele de ID, certo? Vou aplicar. O dia me dá a opção de ser uma chave, ok? Lá no BR modelo é o círculo preto, aqui ele grifa os campos nominativos. E eu vou adicionar os outros campos que eu preciso, que é a data, tá bom? Opa, data vem aqui no empréstimo. Data. O ID do aluno, ele já está pegando pelo modelo. O ID do livro ou dos livros é colocado aqui nessa entidade que ele vai gerar. Ele vai gerar uma tabela, uma outra tabela desse relacionamento, tá ok? Só que com referência referenciando o ID do empréstimo. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Livros emprestados está bem aqui. Então eu tenho o ID do livro, que vem aqui, e o ID do empréstimo, tá bom? Na minha tabela associativa empréstimo, eu tenho um ID para empréstimo, tá bom? Eu tenho uma data, tá? O ID eu tenho que colocar aqui também, o campo ID, tá, pessoal? Não esquece de colocar o campo. Como você está projetando o banco, tem que ter, tá tudo especificado. Aqui eu tenho um ID para empréstimo, um ID para aluno, tá? Eu não coloco, lembrando que eu não coloco o ID de chave estrangeira no modelo de entidade de relacionamento, e sim na próxima etapa que nós vamos ver, no próximo diagrama que nós vamos ensinar. Aqui eu só estou descrevendo o relacionamento entre as entidades. Como que esse relacionamento é feito não interessa, tá? O ID da bibliotecário e data de devolução, tá ok? Bom, é isso daí, eu espero ter ajudado. Bom dia, boa tarde para todo mundo, até a nossa próxima videoaula.